Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Era uma família simples, mas unida. Um casal que servia a Deus há muitos anos com 2 filhos pequenos. O marido trabalhava duro, a esposa cuidava da casa e das crianças, e todos os domingos estavam na igreja. Parecia que nada poderia abalar aquela paz. Até que um dia a irmã da esposa chegou para morar com eles. No começo, tudo parecia bem. A irmã ajudava em casa, as crianças gostavam dela, e o marido, que sempre foi tranquilo, tratava-a com respeito. Mas com o tempo, algo mudou. A esposa começou a notar que o marido chegava mais tarde do trabalho, que ele e a irmã ficavam conversando até tarde na cozinha, que os olhares entre eles já não eram os mesmos. Até que uma noite depois de uma reunião na igreja, a esposa chegou em casa e encontrou o que nunca imaginou, o marido e a irmã juntos, em uma situação que não deixava dúvidas. O mundo dela desabou. Chorou, gritou, sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Como, meu Deus! Como isso aconteceu comigo? O marido, envergonhado, não soube o que dizer. A irmã, sem coragem de encarar a irmã que a acolheu, saiu de casa na mesma hora. A família estava destruída. Os filhos, ainda pequenos, não entendiam o que acontecia, mas sentiam a tensão. A esposa, com o coração partido, pensou em desistir de tudo. Como eu vou voltar para a igreja depois disso? Como vou encarar os irmãos? Mas ela não desistiu. Mesmo com a dor, mesmo com a vergonha, ela continuou indo aos cultos. Não falava com ninguém, não contava o que tinha acontecido, mas estava lá. E Deus via tudo. Um domingo, durante a oração, ela sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dela, mas de Deus. Uma voz no seu coração dizia: confia em mim. Eu vou restaurar o que o inimigo roubou. Ela não entendeu como, não viu nenhum sinal, mas acreditou. Passaram-se semanas. O marido, arrependido, tentou se aproximar, mas ela não queria nem olhar para ele. A irmã sumiu, ninguém sabia para onde tinha ido. Os filhos perguntavam pela tia, e ela não tinha respostas. Até que um dia, durante uma visita dos cooperadores, o marido, com lágrimas nos olhos, pediu perdão. Não só a ela, mas a Deus. E disse: eu não quero perder minha família. Eu não quero perder a salvação. Eu preciso de ajuda. A esposa, com o coração ainda ferido, não soube o que responder. Mas os cooperadores oraram com eles. E ali, na presença de Deus, ela sentiu que precisava perdoar. Não porque ele merecia, mas porque Deus tinha perdoado ela também. O tempo foi passando. O marido começou a mudar. Voltou a ser o homem que ela conheceu. Trabalhador, cuidadoso, presente. A irmã, depois de meses, apareceu na porta de casa, arrependida, pedindo perdão. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, a família começou a se reconstruir. Hoje, anos depois, aquele casal está firme na igreja. Os filhos cresceram vendo o poder da restauração de Deus. O marido serve como cooperador, a esposa ajuda nas atividades das irmãs, e a irmã, que também se arrependeu e voltou para Deus, hoje é uma serva fiel. Glória ao nome santo do Senhor! Quem diria que Deus poderia transformar uma traição tão dolorosa em um testemunho tão poderoso? Quem diria que onde o inimigo pensou que tinha vencido, Deus estava preparando uma vitória ainda maior? Irmãos, não desistam. Não importam as lutas, não importam as feridas. Se você confiar em Deus, Ele vai restaurar, Ele vai sarar, Ele vai fazer novo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Fique firme. A obra que Deus começou, Ele vai terminar. E a história não parou por aí. Porque, irmãos, quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E foi assim que, alguns anos depois, veio uma prova que parecia maior do que todas as outras. O filho mais velho do casal, um jovem de 19 anos, começou a dar sinais de que o coração estava se afastando. Não foi de uma hora para outra. Primeiro, eram os cultos que ele deixava de ir. Hoje não vou, mãe, estou cansado. Depois, os horários das refeições mudaram. Chegava tarde, com cheiro de cerveja, os olhos vermelhos. A mãe, que já tinha passado por tanta coisa, sentia o peito apertar. Mas ela não gritava, não brigava. Ela se ajoelhava. Uma noite, depois de mais uma discussão, o rapaz soltou a frase que doeu como uma faca. Eu não aguento mais essa vida de igreja. Quero viver a minha vida. A mãe não respondeu. Foi para o quarto, fechou a porta e chorou. Mas não chorou como quem desiste. Chorou como quem clama. E foi ali, de joelhos, que ela ouviu uma voz no coração. Não temas. Eu o trouxe até aqui, e eu o trarei de volta. O anzol da graça. O jovem se foi, arrumou as malas e foi morar com os amigos do mundo. A mãe continuava orando, mas agora com um detalhe que só Deus conhecia.
Toda vez que ela se ajoelhava, via na mente uma imagem estranha, um anzol com um peixe grande, lutando para se soltar, mas preso pela guelra. Ela não entendia. Até que numa reunião de irmãs, uma cooperadora mais velha, cheia do espírito, olhou para ela e disse: Irmã, Deus me mostrou que o teu filho é como um peixe fisgado. Ele está lutando, mas o anzol da graça já está cravado na boca dele. Não é questão de se ele volta. É questão de quando. Aquela palavra foi como água no deserto. A mãe seguiu orando, não com lágrimas de desespero, mas com certeza. O fogo que queimou, mas não consumiu. 2 anos se passaram. O rapaz tinha caído fundo, baladas, bebidas, uma namorada que o afastava ainda mais. Até que numa sexta-feira, 13 de maio, ele nunca esqueceu a data, acordou com o corpo cheio de bolhas. Primeiro pensou que era alergia, mas em poucas horas a pele começou a descascar, como se tivesse sido queimada por dentro. Os médicos disseram: fogo selvagem. Uma doença rara, dolorosa que ataca a pele como chama. Os amigos o levaram para um centro espírita, onde uma mãe de santo olhou para ele e disse: Isso não é doença, meu filho. Isso é castigo. Alguém está orando muito por você. Ele não acreditou. Mas naquela noite, deitado na cama, com o corpo ardendo como se estivesse no inferno, lembrou da mãe. Lembrou das orações. Lembrou do anzol. E pela primeira vez em anos, chorou. A visitação no inferno. No domingo seguinte, fraco, quase sem conseguir andar, ele entrou na igreja. Não foi fácil. Muitos olharam. Alguns cochicharam. Mas quando o pastor o viu, não fez sermão, não deu bronca. Só estendeu a mão e disse: Deus te esperou. Agora é a tua vez de esperar nele. Naquela noite, no culto de oração, algo aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, ele sentiu como se algo pesado saísse de dentro dele. Depois, uma paz que não entendia. E então, uma voz, não audível, mas no mais fundo do seu ser: Eu nunca te deixei. Ele caiu de joelhos. E começou a chorar como uma criança. O batismo que mudou tudo. 3 meses depois, ele estava nas águas do batismo. Não foi um milagre instantâneo. As marcas do fogo selvagem ainda doíam. A pele ainda descascava em alguns lugares. Mas cada dia era uma vitória. E quando saiu daquelas águas, algo tinha mudado. Não era mais o mesmo. O anzol da graça tinha feito seu trabalho. Hoje ele é cooperador na mesma igreja onde um dia virou as costas. A namorada do mundo. Deus tocou no coração dela também. Hoje ela é batizada e serve nas irmãs. A mãe que nunca desistiu de orar vive para dizer: Deus não faz barganha, mas ele honra a fé de quem persevera. A lição que ficou. Irmãos, essa história não é sobre um jovem rebelde que voltou. É sobre um Deus que não desiste. Quando o inimigo pensou que tinha ganhado, Deus já tinha cravado o anzol. Quando a doença parecia ser o fim, Deus estava queimando o que não prestava para restaurar o que era seu. Quando o mundo ofereceu prazer, Deus ofereceu perdão. E hoje essa família está firme. O pai, a mãe, o filho, a nora, todos servindo ao Senhor. O que o inimigo quis usar para destruir, Deus usou para glorificar seu nome. Uma palavra para você. Talvez você esteja passando por uma luta hoje. Um filho se afastou. Um casamento está quebrado. Uma doença parece não ter cura. Mas escute o que o Espírito está dizendo. O anzol da graça já está cravado. Não é questão de se a obra vai ser concluída. É questão de quando. Não desista de orar. Não desista de crer. Porque Deus não faz obra pela metade. Aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:06. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. O peso da chamada e a resposta do Cordeiro. Irmãos, quando aquele jovem saiu das águas do batismo, não foi só a doença que começou a secar. Foi como se uma cortina se abrisse, ele enxergou pela primeira vez o tamanho do buraco que o pecado tinha cavado. E não era só dele, era de gerações. Irmão, eu não sabia o que estava fazendo, ele confessou ao cooperador que o batizou com lágrimas nos olhos. Mas agora eu vejo, o inimigo não queria só me levar, ele queria a minha família inteira. E foi aí que Deus mostrou mais uma vez que ele não trabalha pela metade. A visitação que mudou tudo. 3 meses depois do batismo, numa noite de sexta-feira depois do culto, aquele irmão estava em casa quando sentiu um peso no peito. Não era dor física, era algo maior. Ele se ajoelhou no chão da sala e começou a clamar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não veio voz dos céus. Não veio visão. Veio silêncio. Mas naquele silêncio, uma certeza. Você foi resgatado para resgatar. Naquele mesmo instante, o telefone tocou. Era a irmã dele, ligando de outra cidade e chorando. Irmão, o nosso pai está no hospital.
Os médicos disseram que não tem mais jeito. Ele está pedindo por você. O pai. Aquele homem que anos atrás tinha saído da igreja por causa de brigas, de mágoas, de orgulho, que se afundou no álcool, quebrou a família e agora estava ali entre a vida e a morte, pedindo pelo filho que havia voltado para Deus. Eu vou agora, ele disse, já pegando a chave do carro. Mas antes de sair, abriu a Bíblia. Sem pensar, sem procurar, apenas deixou cair os dedos nas páginas. Parou em Ezequiel 37, 3, 5. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Ele fechou a Bíblia, olhou para o teto e falou: Deus, se o Senhor quer usar até isso, eu vou. Mas não é pela minha força. É pela sua. No leito de morte, a vida voltou. Quando chegou ao hospital, o cheiro de remédio e desinfetante misturado com o cheiro da morte, ele conhecia bem aquele cheiro. O pai estava fraco, os olhos fundos, a respiração curta. Mas quando viu o filho entrar, algo brilhou naquele olhar. Filho, eu não mereço você aqui, o velho sussurrou com voz quebrada. Pai, não é por mim que eu estou aqui. É por aquele que me tirou do lixo e me deu vida. E então ali mesmo, entre tubos e monitores, Kelly irmão tomou a mão do pai e começou a contar. Não pregou, não julgou. Só contou o que Deus tinha feito na vida dele. Como um peixe fisgado foi arrastado de volta para a luz. Como a doença que deveria matá-lo se tornou o caminho para a vida. E quando terminou, o pai, com lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto, pediu: Filho, me batiza. Não havia água. Não havia pastor. Não havia igreja. Mas havia um Deus que ouve o clamor dos quebrantados. Naquela mesma noite, com uma bacia de água que a enfermeira arrumou, ali no quarto do hospital, aquele pai renunciou ao mundo, confessou seus pecados e foi batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando saiu da água fraco no corpo, mas forte no espírito, a primeira coisa que fez foi levantar as mãos e dizer: Glória a Deus! Eu não vou morrer sem conhecer a verdade. O milagre que veio depois da obediência. 3 dias depois, os médicos não acreditavam nos exames. O fígado que estava destruído pelo álcool começou a se regenerar. Os pulmões, cheios de líquidos, secaram. A pressão que não se controlava se estabilizou. Isso não tem explicação médica, disse o doutor, coçando a cabeça. Mas aquele irmão só sorriu e respondeu: Doutor, tem sim. O nome é Jesus. O pai saiu do hospital uma semana depois. Não como um homem curado apenas no físico, mas como um novo homem. Hoje ele está firme na congregação, servindo nos irmãos mais velhos, contando para todo mundo: Deus me deu uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar. A lição que o anzol ensina. Irmãos, essa história não é sobre um filho que voltou ou um pai que foi curado. É sobre um Deus que não desiste de ninguém. Quando você acha que tudo está perdido, Deus está preparando a restauração. Quando o inimigo pensa que já ganhou, Deus está armando o anzol. Quando a dor parece sem sentido, Deus está queimando o que não presta para trazer o ouro. E hoje, aquela família que estava despedaçada está unida em Cristo. O filho que disse não vou mais hoje levanta as mãos no culto. O pai que estava à beira da morte hoje testemunha da vida. A mãe que orava em silêncio hoje vê a resposta. Uma palavra para quem está lendo. Talvez você esteja desanimado. Talvez tenha um filho, um pai, um irmão fora do caminho. Talvez esteja doente, quebrado, pensando que não tem mais jeito. Mas escute o que o Espírito está falando hoje. O anzol já está cravado. A obra já começou. E o que Deus começa, Ele termina. Não é questão de se vai acontecer. É questão de quando. Continue orando, mesmo que não veja a resposta. Continue congregando, mesmo que o coração esteja pesado. Continue crendo, mesmo que a batalha esteja feia. Porque Deus não faz obra pela metade. E quando Ele puxar o anzol, você vai ver a glória. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Jó 34, 21 e fim 22. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. Próximos passos, se quiser continuar. O chamado para o ministério, como aquele irmão hoje ajuda outros jovens. A restauração do casamento, se houver uma esposa envolvida na história. O testemunho no centro espírita se ele voltou lá para contar o que Deus fez. A lição da fidelidade, como a mãe nunca deixou de orar, mesmo quando tudo parecia perdido. Diz como quer que eu desenvolva. Mas o padrão está mantido. Realista, doutrinariamente fiel, com clímax espiritual e glorificação a Deus. Continuação do relato fiel ao padrão da CCB, o anzol da graça não solta. Aqueles dias foram os mais difíceis da minha vida.
O corpo ardendo, a pele descascando, e a dor que parecia não ter fim. Mas tinha uma coisa que não me deixava desistir: a voz da minha mãe. Ela não gritava, não reclamava, só orava. E eu, deitado naquela cama, ouvi ela sussurrar: Senhor, o anzol já está cravado. Puxa, Senhor, puxa. Até que um dia, Deus falou com ela na igreja. Era uma reunião de oração, daquelas que a gente sente o Espírito Santo passando. O irmão que estava dirigindo parou no meio da oração e disse: Irmã, o Senhor está mostrando uma coisa para você. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Ele está lutando, mas o anzol não solta. E quando Deus puxar, vai ser para a glória dele. Minha mãe não contou isso para mim na hora. Ela só voltou para casa, ajoelhou no meu quarto e disse: Filho, Deus não desiste de ninguém. Ele está te esperando. Eu não respondi, mas aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. A noite que tudo mudou. Foi numa sexta-feira. Eu já não aguentava mais a dor. Os médicos tinham dito que eu ia ficar com marcas pelo resto da vida. Mas minha mãe, com aquela fé que só quem conhece a Deus tem, falou: Deus não deixa marca, filho. Ele restaura. Naquela noite eu sonhei com uma vara verde. Uma vara grossa como as que Moisés usava. E uma voz disse: Isso é a minha palavra. Ela não volta vazia. Quando acordei, a dor tinha diminuído. Não foi milagre instantâneo, não. Foi Deus trabalhando aos poucos, como Ele faz quando quer provar que a obra é dele. No domingo seguinte, eu fui para a igreja. Não foi fácil. As pernas tremiam, o corpo ainda doía, mas algo dentro de mim não deixou eu ficar em casa. E quando o irmão começou a pregar sobre o batismo em nome de Jesus, eu senti o Espírito Santo falando. Chegou a hora. As águas que lavaram tudo. Quando eu desci para aquelas águas, o inferno tremeu. Não foi só a doença que saiu. Foi toda a escuridão que tinha me envolvido. Aqueles anos de rebeldia de praça, de música do mundo, de amizades que só me afastavam de Deus, tudo foi lavado. E sabe o que aconteceu quando eu saí da água? Comecei a falar em línguas. Não foi eu que escolhi. Foi o Espírito Santo tomando conta. Os irmãos começaram a glorificar a Deus. Minha mãe chorava. E eu, pela primeira vez em anos, senti paz. O centro espírita e a verdade que venceu. Tem uma coisa que eu preciso contar. Deus me levou de volta naquele centro espírita. Não para brigar, não para discutir, mas para mostrar o poder dele. Eu entrei lá, olhei para aquele homem que tinha me enganado e falei: O Senhor lembra de mim? Eu vim aqui procurando ajuda, mas só encontrei mentira. Hoje eu vim dizer: Jesus me curou. Não foi passe, não foi benzimento, não foi nada disso. Foi o sangue de Cristo. Ele ficou pálido, não disse nada, só balançou a cabeça. E eu saí dali sem medo, porque quem tem Deus não teme o adversário. A família restaurada. Hoje eu sou cooperador de jovens. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. E aquelas marcas que os médicos disseram que iam ficar, Deus apagou. Não foi da noite pro dia. Foi fidelidade. Fidelidade da minha mãe que nunca deixou de orar. Fidelidade de Deus que não larga o anzol. Fidelidade minha que não saí do lugar. Porque quando Deus começa uma obra, Ele termina. E se você está ouvindo isso hoje e pensa que não tem mais jeito, escute. O anzol já está cravado em você. Talvez você esteja lutando. Talvez esteja doendo. Talvez esteja achando que Deus esqueceu. Mas Ele não esquece. Ele está só esperando o momento certo para puxar o anzol e te trazer para a glória dele. Fique firme. Não saia do lugar, porque a obra vai ser concluída. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Próximos passos, se quiser expandir o chamado para o ministério, como ele hoje ajuda jovens que estão no mesmo caminho que ele esteve. A restauração de um casamento se havia uma esposa envolvida na história. O testemunho de outros que foram impactados. Um jovem que ele levou para a igreja e que também se batizou. A lição da oração persistente, como a mãe nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Manterei o mesmo padrão, realista, doutrinariamente fiel, com clímax espiritual e glorificação a Deus. Diga como deseja prosseguir.